É uma especialidade, porque normalmente, assim, quando você fala de quadril, né, poucas pessoas conseguem imaginar o perfil, né, do paciente mais comum de doença de quadril. Eu, particularmente, me lembro vagamente de algumas pessoas que me falaram, eu tô com um problema no quadril, de repente eu tô, né, daí as pessoas falam que é o problema de cartilagem ali, da ponta do osso e tal. É isso aí. Então eu queria que você falasse um pouco do que eventualmente pode acometer um quadril, né? Perfeito. Qual é o perfil do paciente que procura tratamento para o quadril, né? Perfeito. E eu queria que você falasse também até, porque assim, quando a gente fala muito de procedimento cirúrgico, né, as pessoas se assombram logo e falam assim, caramba, você tem um problema no quadril, vou ter que fazer uma prótese e tal, assim, eu queria que você falasse também que dentro desses perfis aí também, quais são os predispostos a um tratamento que, enfim, vai, assim, quais são as possíveis patologias que são mais tranquilas, entendeu? Que com um tratamento mais medicamentoso, né, uma fisioterapia você pode estar tratando, e enfim, as patologias que evoluem de fato mesmo para uma cirurgia como essa, como você bem mencionou. Primeira coisa é saber diferenciar as definições do que é quadril e o que é bacia, que as pessoas também dizem, o que é quadril, né? O quadril ele é uma articulação apenas, a articulação entre o osso da coxa, que é o fêmur, e a bacia. Essa articulação é o quadril, e não a pelve, a bacia como um todo, né? Esse é chamado de bacia, pelve ou anel pélvico, né? Que é a parte onde conecta os ossos dos membros inferiores com a coluna, né? Essa é a bacia. O cirurgião de quadril ele geralmente estuda tudo, tanto a parte da articulação do quadril, o que é o quadril em si, quanto a bacia, e aí as afecções que se tem da bacia também. No nosso meio, o principal perfil de paciente está relacionado ao trauma, não na vivência do dia a dia, mas o primeiro paciente que a gente pensa quando a gente fala em quadril, a gente está falando do trauma. É o paciente que sofre fraturas. Quem sofre fratura de quadril e bacia são acidentes de alta energia, então geralmente acidentes de moto, de carro, quedas de altura. Então são pacientes que são elegíveis para um tratamento com o cirurgião de quadril, né? Fraturas de bacia, fraturas do quadril em si, podem ser fixadas com placas, parafusos e por aí vai, né? E um segundo grupo de pacientes do trauma encontra nos idosos, que é o paciente que cai dentro de casa, ele escorrega e cai dentro de casa e quebra o quadril. Isso é muito, mas muito comum mesmo, entendeu? Em alguns pacientes a gente tem até a dúvida se o paciente caiu e quebrou ou se o paciente quebrou e caiu. A gente costuma falar isso, porque pode acontecer, o nível de osteoporose pode ser tão alto nesses idosos que às vezes um movimento torcional sobre a perna pode fazer já é suficiente para ele fazer a fratura e cair. Alguns até falam, eu senti um estalo e aí caí, entendeu? Quebrou e caiu. Então isso é muito comum, são as fraturas proximais do fêmur que também englobam a região do quadril, né? Pode acontecer dessa forma. Nesses pacientes é muito importante a gente frisar uma coisa, até é legal porque como muita gente acaba escutando isso aqui, isso é muito legal a gente saber, que são pacientes que precisam ser tratados com extrema urgência, entendeu? Porque o paciente idoso com fratura do quadril, ele fica acamado e ele pode ter complicações clínicas muito importantes, né? Como pneumonia, escaras de decúbito, fenômenos tromboembólicos, então tudo isso é muito importante com que o tratamento seja feito da forma mais rápida possível. O que é da forma mais rápida possível? Dentro de 48 horas esse paciente está operado, caminhando e indo embora para casa. Nossa, o ideal é isso. O ideal é isso. Por quê? Porque você vai diminuir esse tipo de complicação. E o paciente tem que acontecer isso, porque também existe muita coisa nessa medicina, nessa ortopedia antiga, que a gente estava falando no começo, que falava para esse paciente, beleza, operou e deixava esse paciente na cama depois de 30 dias. Não pode forçar o membro que operou. E, pelo amor de Deus. Não é por aí, né? Não é por aí. A chance de você fazer com que esse paciente nunca mais caminhe ou mesmo que ele morra na cama é muito grande. Então, o paciente que com fratura do quadril idoso, ele precisa caminhar para ontem. Essa é a mensagem dele. Que quebra de paradigma, hein? Porque todo mundo imagina o contrário. Quebrou, machucou, deixa quietinho. Exatamente. Entendeu? E essa é uma coisa assim que era uma coisa que era pregada antigamente, entendeu? E que mudou muito nos últimos anos, entendeu? O paciente precisa ser operado o quanto antes e precisa caminhar o quanto antes. Essa é a parte mais importante do paciente idoso com fratura do quadril.
Tirando a parte do trauma, que seriam esses dois grupos, né, os pacientes jovens com acidentes de alta energia e os pacientes idosos com traumas de baixa energia, nós temos as afecções do quadril, né, o que pode fazer com as doenças relacionadas ao quadril. A principal dela é a artrose, é o desgaste da articulação. É uma doença degenerativa. É uma doença degenerativa. Como eu costumo brincar com meus pacientes, a artrose do quadril é uma coisa que todo mundo vai passar, igual ter cabelo branco, a não ser que fique careca igual a gente. Exato, né? A gente foi esperto, né? Exatamente. Na verdade, é o que eu costumo falar aqui para os amigos, né? A gente não é careca, a gente se tornou aerodinâmico. Né? Exatamente. Então, a não ser que fique careca antes de ter cabelo branco, né? Todo mundo vai acabar tendo cabelo branco em algum momento. E a artrose, desgaste das articulações, é a mesma coisa. Não é nenhuma doença, é uma coisa que faz parte do processo natural de envelhecimento que todo mundo vai acabar passando. E por isso que cada vez tem mais gente operando o quadril. Por quê? Porque quer ter qualidade de vida. Antigamente era muito fácil de você ver, tem um tio meu que é manco, tem um tio meu que tem a perna mais curta que a outra, tem um tio meu que usa a muleta, usa a bengala. Hoje em dia você já não vê isso tanto, porque as pessoas querem ter qualidade de vida e por isso que as pessoas operam cada vez mais hoje. E por isso que cada vez mais você vai ver gente operando e colocando prótese no quadril. Então, a artrose do quadril, desgaste da articulação do quadril, é a patologia mais comum que a gente trata. Ela pode ser secundária a outras patologias, como principalmente o impacto femoroacetabular, que é um formato anormal do quadril, que esse formato anormal pode advir tanto do fêmur quanto da bacia, né? E há um contato anormal quando o paciente dobra o quadril, aproxima a coxa do tronco, há um contato anormal entre esses dois ossos, isso vai causando um impacto e vai rompendo as estruturas que ficam entre eles, que são a cartilagem e o lábio acetabular. Então, o impacto femoroacetabular é a principal causa, né, identificável de artrose precoce do quadril, né, de esse desgaste precoce da articulação. E cerca de 10% da população tem impacto femoroacetabular. Nossa, muito, hein? É muito comum, entendeu? Só que a maioria das pessoas nem sabe, porque é um formato anormal, é que nem ter pé chato, que nem ter joelho para dentro, joelho para fora. É um formato, é uma variação anatômica, né? Que 10% da população tem. Mas nem todo mundo vai desenvolver a síndrome do impacto femoroacetabular, que é os sintomas relacionados a esse impacto. A maioria vai saber que tem esse impacto só no final da vida, quando desenvolver a artrose. Você tem uma artrose e foi por causa do impacto. Então, é uma coisa bem tardia, esse diagnóstico na maior parte dos casos. É lógico que tem casos que o diagnóstico é bem mais no início, quando esses impactos, quando essa deformidade é muito grande. Aí o paciente pode ter sintomas ali com 20, 30 anos, o paciente já tem sintomas e precisa de fazer tratamento. Existe tratamento para correção dessa deformidade antes da prótese, entendeu? Então você corrige a deformidade, você aumenta um pouco a sobrevida desse quadril até fazer a prótese mais no futuro. Então essa é a patologia mais comum que leva à artrose do quadril. A segunda patologia mais comum, e que eu acredito que aqui em Rondônia seja a primeira, é até mais comum do que o impacto levar à artrose, é a osteonecrose da cabeça do fêmur. A osteonecrose é como se fosse um infarto ósseo. É igual ter um infarto do miocárdio, um infarto do coração, você tem infarto ósseo. O infarto ósseo pode ocorrer em vários lugares e o mais comum é na cabeça do fêmur. Sério? Por conta da circulação da cabeça do fêmur, que é uma circulação dita retrógrada. Ela desce e depois sobe de novo. E essa curva que ela faz, ela predispõe a ter fenômenos tromboembólicos nessa região e fazer com que pare de chegar sangue na cabeça do fêmur. E a cabeça do fêmur simplesmente morre, apodrece lá dentro. Então é uma coisa que acontece e aqui em Rondônia é muito comum isso. Por exemplo, eu fiz minha residência no sul do país. Lá, a população caucasiana alta tem muito impacto, né? Aqui, a população já é mais baixa, né? E com outras etnias, e não é tão comum o impacto como é lá, o impacto sintomático como é lá. Mas a necrose é muito comum aqui. Por quê? Porque uma das principais causas de necrose é o uso de álcool, abuso de álcool. E aqui eu acredito que o pessoal acaba
abusando um pouco mais de álcool, Uhum. até porque a gente tem pouca opção de lazer, né? Pois é. Então a gente acaba indo para a cervejinha, para pinga e por aí vai, né? Então, assim, como há um consumo maior de álcool, a chance disso é maior. Uma outra causa da osteonecrose é o uso em grande quantidade de corticoide. E a gente viu um aumento muito grande disso durante a pandemia, porque muito paciente foi tratado com corticoide por conta do Covid, né? E a gente está colhendo agora os frutos disso. Muita gente com osteonecrose da cabeça do fêmur por conta do uso do corticoide. E a osteonecrose da cabeça do fêmur é uma doença muito ruim, assim. Então, a evolução dela é muito ruim, porque o paciente ele degrada a marcha dele muito rapidamente. É um paciente geralmente jovem, entendeu? Que tem ali por volta de 30, 40 anos, às vezes 20 e poucos anos, e que, de repente, em coisa de 6 meses, 1 ano no máximo, está na cadeira de roda. Nossa. Entendeu? Então, assim, acaba com a marcha do paciente muito rápido. Mas ainda bem que tem a cirurgia, hoje em dia tem a prótese de quadril para poder resolver esse problema. Uma dúvida que quem está assistindo aqui e tem necrose do quadril é se tem outros tratamentos antes da prótese de quadril. Existem outros tratamentos, mas com resultados muito limitados. Entendeu? Como eu falei, é um osso que morreu. E acreditar que ele vai ressuscitar é difícil, entendeu? Então, tem muita gente que promete muita coisa em relação à osteonecrose. Vamos fazer uma revascularização, vamos fazer enxerto, vamos fazer um monte de coisas, mas os resultados disso são muito limitados. A doença tem uma história natural que não é favorável, entendeu? Nos casos de pequenas necroses, fora da área de carga, pode até ser que isso aconteça, que ela tenha um desenvolvimento favorável. Mas na maior parte dos casos não é o que acontece. Entendeu? Na maior parte dos casos vai evoluir muito mal. E pior ainda, é uma patologia que geralmente ocorre dos dois lados ao mesmo tempo. Ô, louco, que coisa. Então, assim, quem tem de um lado tem cerca de 60% de chance de ter do outro lado também. Então, por isso que a degradação da marcha é muito violenta, assim, é muito rápida e muito incapacitante, entendeu?